Deputado Bolsonaro, o senhor é pré-candidato do partido à presidência da República, né? Segundo Inclusive, o presidente pastor Everaldo, sim. Sim. Inclusive as últimas pesquisas indicam que o senhor está entre 11% e 14% de intenções de voto. Nós aqui que temos uma vida pregressa sem tentar qualquer outro cargo no executivo, apenas enquanto deputado federal. O que marca a nossa posição no Brasil todo é que nós temos posição. Nós debatemos qualquer assunto, não fugimos à regra, não somos politicamente corretos, defendemos a família com muita garra, muita convicção, defendemos o agronegócio, coisa que muito político aí fora se esconde. Por quê? Porque o Centro-Oeste é um estado com pequena densidade eleitoral e o que se fala contra o agronegócio é muito forte lá na região urbana, no Centro-Oeste, no Sudeste basicamente, mas aos poucos o pessoal está dando valor ao homem do campo. E eu vindo para essa região aqui, além de me inteirar melhor de como poderemos tratar essa questão no futuro, caso seja a missão de Deus nos entregar a presidência a partir de 2019, nós podemos realmente buscar o ponto de inflexão para a questão econômica no Brasil e atrás dela os demais problemas com toda certeza terão solução. Tá. Eu acho muito importante a gente conversar sobre assuntos que dizem respeito ao exercício da presidência da República, mas neste momento o senhor está no olho do furacão lá na Câmara dos Deputados. Sim. Pediram a cassação do seu mandato na Câmara dos Deputados pela declaração do senhor em homenagem ao Carlos Brilhante Ustra. Exatamente. Na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor não se arrepende daquela declaração? Olha só, você passou por lá, né? O que nós temos mais de sagrado dentro do Congresso Nacional é a nossa imunidade para quaisquer palavras, opiniões e votos. E eu proferi aquilo na tribuna da Câmara dos Deputados, em cima da tribuna, no microfone apropriado para isso. Outras pessoas defenderam Marighella, Lamarca, outros, me desculpem, né? Promoveram até Dilma Rousseff, que é conhecida por nós como uma terrorista. Então, mas nós respeitamos o direito dessas pessoas nas suas palavras, opiniões e votos. Agora, eles não nos respeitam. Alguns perguntam por que nós não processamos então outros parlamentares que proferiram palavras a pessoas não honrosas do passado segundo a história brasileira, que nós entendemos o direito do parlamentar usar a tribuna. E assim nós fizemos e assim continuamos fazendo em se ver, achando necessário fazer isso aí. Agora, não existe contra o Coronel Brilhante Ustra qualquer sentença tratada em julgado dizendo que ele é torturador. Ele sim enfrentou um momento difícil da história brasileira. Eu tô com 60 anos de idade, mais ou menos a tua idade, somos contemporâneos, né? E aquela época eram momentos difíceis para o nosso Brasil, onde o terrorismo se fazia presente aqui dentro e tínhamos que botar um ponto final nisso aí. O Exército trabalhou muito bem, fomos para a transição, entregamos o governo para os civis e aí estão aí os civis mostrando a que vieram. O povo todo pedindo a saída do atual presidente. Tá, e o que o senhor acha da posição do Conselho? O senhor que conhece bem a Câmara dos Deputados, faz tempo que o senhor está lá. É questão ideológica, né? Eu sou aí... O senhor fez até uma declaração dizendo que o senhor está sendo perseguido pela esquerda. Eu sempre fui perseguido por eles. Eu te respondi mais de 30 processos de cassação lá dentro, tá ok? Tudo, a maioria por ocupar a tribuna da Câmara. Muitos não concordam com o que eu falo, mas respeitam a minha imunidade parlamentar e não impunidade. Eu não estou falando em foro privilegiado, nós só podemos ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de liberdade para falarmos aquilo que a nosso eleitor quer que fale. Eu que venho do meio militar, nós ficamos indignados com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, um festival de mentiras. Eu devo acolher e dizer que o Ustra foi torturador genuíno, Dirceu e Dilma foram democratas no passado? Não, isso não é verdade. E logicamente, quando a gente expõe isso aí e tenta mostrar a verdade dentro da Câmara, alguns parlamentares que não respeitam a democracia, como aí uma parte do PV, não foram todos, né? Acabaram protocolando essa ação no Conselho de Ética, buscando a cassação do meu mandato. Eu estou tranquilo, não acredito que o processo prospere. Ele morrerá no Conselho de Ética, de acordo com o artigo 53 da Constituição, que eu posso repetir aqui, que está decorado, se quiser. Então repita. Todos os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E ponto final. Não tem vírgula. Exceto Jair Bolsonaro, exceto a direita brasileira. E existe dezenas de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
que nós lá dentro, em qualquer local, dentro da Câmara, podemos emitir qualquer opinião sobre qualquer assunto, que nós somos invioláveis, o nosso mandato é garantido. Tá, e a questão do Supremo ter aceitado a denúncia e transformado o senhor em réu? Obrigado pela oportunidade, né? A questão é a palavra-chave, é estupro. Essa é a palavra-chave. Eu sou agora. Que o senhor teria dito. O senhor teria dito, não. Dito, eu disse da tribuna que ela não merecia ser estuprada. Quer dizer que tem dois tipos de mulheres. Mas olha só. As que merecem e as que não merecem ser estupradas. Eu posso até começar a discutir a partir daí, tá? Na campanha que a própria Maria do Rosário fez há pouco tempo, ela escrevia no braço, na camiseta: eu não mereço ser estuprada. Então é sinal que as outras merecem. Se for nessa linha, vai por aí. Mas detalhe, isso tudo começou em 2003, naquele episódio conhecido como caso Champinha. Um menor de idade com mais 4 marginais surpreenderam uma menina, 16 anos de idade, na região, numa área urbana, rural de São Paulo, e por 5 dias estupraram por rodízio essa menina. No último dia, o menor Champinha executou essa menina, degolando-a. Tá, ok? E como isso foi descoberto rapidamente, esse crime desvendado pela Polícia Militar de São Paulo, eu fui convidado pela Rede TV para discutir a redução da maioridade penal, porque eu tinha uma proposta em emenda à Constituição de 96, e a Maria do Rosário também foi chamada para discutir, mas contrário, eu estava defendendo que os menores de idade, né, no futuro, caso venha aprovar minha PEC, passasse a responder com adultos. E a Maria do Rosário dizendo o contrário, que apesar de ter feito aquela barbaridade, estuprado e executado uma menina, ele não sabia o que estava fazendo, e ela era contra a redução da maioridade penal. Ela perdeu o debate comigo no campo das ideias, e daí passou a me acusar de estuprador. Várias vezes vocês veem na fita da Rede TV, ela falando: você é sim, eu sou estuprador. E daí eu dei aquela resposta para ela num ato o quê? Reflexo. Foi esse o contexto? Esse foi o contexto, que inclusive, né, grande parte da mídia não mostra, mas isso felizmente está gravado no YouTube, qualquer um pode ter acesso. O YouTube, Jair Bolsonaro, Maria do Rosário, vai ver as fitas daquele momento que aconteceu exatamente isso. E agora o que acontece? Eu me transformo em réu no Supremo, onde ela é quem faz apologia, mais que apologia, né? Ela convida os menores, alguns menores, é lógico, 16, 17 anos, de modo que eles possam estuprar e matar, que vão ficar aí responder nessa brincadeira, né, chamada Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, inimputável, continua sendo inimputável. Ela, então, é que defende isso aí. Mais ainda, nós votamos ano passado uma PEC para reduzir a maioridade penal para estupro, e a Maria do Rosário foi contra. Eu te pergunto, quem é que defende o estuprador, eu ou ela? O senhor defende a redução da maioridade penal até que idade? Até 16, eu não falo 14, porque a chance de aprovar seria 0. Eu seria favorável a 14 anos de idade, mas a nossa proposta é 16. E tem chance de passar no Congresso? O que passou na Câmara no passado, juntou-se umas 30 propostas nesse sentido, nós aprovamos para 16 anos para crime hediondo, por exemplo, sequestro, lesão corporal seguida de morte, tráfico e estupro, e está no Senado. As informações que nós temos é que o Senado não vai aprovar essa PEC. E na Câmara, PT, PCdoB e PSOL votaram contra, ou seja, esses partidos, onde inserido dentro deles está a senhora Maria do Rosário, foram contrários a isso aí, convidando e permitindo que a molecada continue fazendo barbaridade como estuprar, sequestrar, matar, que continua sendo inimputável. Você sabe que o ECA, o elemento fica no máximo 6 meses atrás das grades, não são 3 anos, são 6 meses, porque o próprio ECA diz que num período não superior a 6 meses, o menor deve ser levado à presença de um juiz, e ali, se ele se comportou como um bom garoto lá dentro, ele é posto em liberdade imediatamente. Com relação a uma questão que sempre está em debate no Congresso Nacional, que é essa questão do PT ter utilizado aquelas cartilhas. Eu acho que até é isso que o senhor se refere quando diz: eu defendo a família brasileira. Sim. E aquelas cartilhas de educação sexual do PT. Eu nunca tive acesso àquela cartilha. Como é que é essa... É uma pena que eu esteja no rádio, né? Na televisão eu mostraria a cartilha que eu tenho aqui fora. Além de cartilhas, tem filmes. Por exemplo, na época, o secretário de alfabetização do MEC, o senhor André Lázaro, você pode buscar no YouTube também, André Lázaro e Jair Bolsonaro, você vê ele discutindo um filme chamado Beijo Lésbico, e ele fala dentro da Câmara dos Deputados
que, assim, é o seguinte, abre aspas, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para combatermos nas escolas a homofobia. Ou seja, criancinhas de 6 anos, 7 anos de idade, iriam assistir filme de 2 meninas se beijando para elas aprenderem que aquilo é normal. A educação sexual quem dá é o pai, é a mãe. Não faz parte da escola. Se quiser ensinar algo parecido a partir do ensino médio, podemos discutir isso aí. Mas para criancinha de 6, 7 anos de idade, não. Até porque isso daí, no meu entender, você está estimulando a pedofilia. A cartilha prega isso, que tem que observar a penetração da língua e tal? Quem disse isso foi o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro. Olha que figura, né? Para discutir isso na Câmara. Só que tudo na Câmara que você faz é gravado. E nós conseguimos essa fita. Inclusive botei essa fita no programa do Ratinho. O Ratinho ficou indignado com essa questão. Nenhum pai concorda com isso daí. O que eles querem fazer com nossas crianças? E quando eu falo em pedofilia, não tem nada a ver com homossexualismo. É hétero também. Pedofilia não tá aliado a uma coisa ou outra, tá ok? Quando você começa a estimular precocemente as crianças para o sexo, você faz com que muitas vezes uma criança, em vez de contar para a mãe que um adulto tentou abusar dela de uma forma ou de outra, como ela começa a ver na escola que isso é normal, beijo lésbico, beijo hétero também, que está previsto em outras cartilhas, essa criança daqui a pouco ela está sendo abusada sexualmente com 8, 9 anos de idade e não conta para o pai e para a mamãe, porque isso é ensinado na escola. Isso não podemos admitir. Escola é lugar de aprender física, química, matemática, biologia, educação moral e cívica, e não essas aulas pornográficas sobre sexo. Isso não podemos admitir. Isso é defender a família. Qual o patrimônio do nosso, o homem e da mulher? São seus filhos, né? Que nós temos de melhor são os nossos filhos. Eu posso mostrar aqui o livro para você. Sei que vai ser difícil você, ou talvez dê até para você, né? Mas, por exemplo, aqui, aparelho sexual e CIA, né? Olha aqui, ó. Eu não vou ler aqui, respeito aos nossos ouvintes, né? Então me dá aqui que eu leio. Começa aqui. Tem uma página aqui que tem um garotão, né? Que na região da. Ele tá nu, na região da perna dele tem um furo. E tá escrito aqui: enfia o dedo, lê você aí. Enfia o dedo no buraco do outro lado da folha. Para fazer o pinto do homem. O pinto do homem. Tá aqui, ó. Enfia o dedo aqui. Enfia o dedo aqui, tá vendo aqui? Já imaginou pra criancinha de 3, 6 anos dessa aqui? Pro lado de cá tem uma menina nua. Também com um buraco circular na região aí da cintura dela. Pelo amor de Deus. Isso daqui nem um pai admite isso aqui. E não, o governo. A gente tá rindo aqui, mas isso é uma molecagem sem limites, né? Não tem cabimento isso aqui, né? Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Nenhum pai quer isso daqui. Uma filha que... Isso era para ser distribuído para as crianças? Isso foi distribuído, em parte foi distribuído. Chegou, isso aqui eu peguei dentro de escolas daqui. Agora, o que o MEC faz malandramente? Eles não compram esse material. Eles fazem compras milionárias junto às editoras, isso aqui eles pedem como brinde. Você vai no pacote. E vai no pacote para botar na biblioteca. Então, pais, não só veja a mochila do teu filho, bem como vá na escola e veja lá que tipo de material tem na biblioteca. Mas o jornalista Laís Souza quer fazer uma pergunta. Ela é jornalista, minha editora, minha chefe e mãe também. De uma menina linda. Eu também sou pai de uma menina de 5 anos de idade. A minha está em 3, deputado. Bom, chamei o senhor anteriormente de presidente lá na coletiva, né? Peço desculpa, deputado ainda. Presidente Everaldo, foi um ato falho até. Deputado, agora com relação, o senhor acabou chamando a atenção o fato do senhor dizer que o senhor é católico, porque querendo ou não, parece que o partido é um partido só de evangélicos, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. O Everaldo poderia até falar, né? É um partido que aceita todo mundo. Posso falar aqui? Porque parece muito que é uma bancada só de evangélicos e que não tem outras. Eu achei muito interessante o que o senhor disse lá mas na tanto coletiva. os evangélicos quanto os católicos são cristãos, né? Permita-me então gastar um tempinho aqui para explicar isso. O Partido Social Cristão é um partido que defende princípios cristãos. Princípios cristãos. Eu sou o presidente, sou evangélico. O vice-presidente é o Marcondes de Gadelha, que você conhece bem, não conhece? Conheço bem, deputado. Senador lá da Paraíba, né? O deputado é católico. O segundo vice-presidente é católico, doutor Gustavo. O terceiro vice-presidente é espírita, tá certo? O secretário é católico. Os líderes, por incrível que pareça, só tivemos um líder evangélico até hoje,
Quer dizer, agora o segundo líder. O primeiro foi o pastor Amarildo em 2004. Depois foi o Hugo Leal, que é católico. Depois foi o André Moura, que é o atual líder do governo, era líder do PSC, também foi até agora recentemente católico. E o líder aqui agora o Marco Feliciano assumiu a liderança. Então nós defendemos princípios cristãos. Não é um partido religioso. Cada um que tem a sua fé vai para a sua igreja, defende a sua fé. Só uma perguntinha, ateu pode entrar no partido? Olha, eu vou dizer para o senhor o seguinte, vou dizer para você fez a pergunta, o presidente estadual do partido no Rio de Janeiro é uma pessoa que se confessa ateu. Ele diz, eu não acredito em nada, mas é um ex-preso da época do regime, foi preso, se converteu agora pro PSC, tá certo? Vê que nós temos a proposta melhor, e ele é uma pessoa que se declara ainda não acredita em Deus. Então a gente não discrimina ninguém, tem que respeitar os princípios, que esse é o princípio básico. Quando você, aquilo que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não quer ser roubado, você não vai roubar. Você não quer mentira para você não vai mentir. Você quer educação boa para você quer educação boa para o seu semelhante, por aí afora vai. Então, para deixar claro, o partido é um partido que defende princípios cristãos. Olha, em 2010, quando eu descobri o kit gay na Câmara, e falava muito evangelho e católico, até que ligou um grande amigo meu do Vado Ribeiro e falou, Jair, você me conhece? É lógico que eu te conheço. Eu também não quero essa cartilha do meu filho, tu sabe a minha religião? Eu falei, não. Ele falou, sou ateu. E não mudou em nada a nossa amizade. É lógico. E a partir daquele momento eu comecei a respeitar a convicção dele, lógico, né? Nenhum pai quer isso pro teu filho, nenhuma mãe quer que a filha chegue em casa e fale, eu aprendi como fazer sexo com o Joãozinho, com 6 anos de idade. Ninguém quer isso aí. Antero, deixando um registro meu aqui também em relação ao PSC, o C do PSC não é C de crente e nem C de católico, é C de cristão. Uhum. Deputado, o senhor que é católico, né? Deputado Jair Bolsonaro, o senhor que é católico, o Papa falou que nós temos que pedir desculpas aos homossexuais. E o senhor é acusado de não gostar, de não tolerar, de não conviver, de não aceitar os homossexuais, como diz lá o Jean Willis, seu grande adversário de debates lá na Câmara dos Deputados. Olha só, o Jean Willis, o problema que eu tenho com ele é no campo das ideias. Você pode ver, ele tem um projeto de lei na Câmara que permite que meninos a partir de 12 anos de idade possam fazer a mudança de sexo independente da vontade dos pais. Dá para você engolir isso aí? Dá para você discutir alguma coisa com esse cidadão? Não. O que fizeram foi o seguinte, como eu descobri o kit gay em 2010, isso que eu acabei de mostrar para você, os ativistas gays, como não tinham o que falar a meu respeito, começaram a me jogar contra aquele que tem esse comportamento ou que nasceu assim, não me interessa saber isso aí, tá ok? E acabaram então me rotulando como inimigo de gays. Não, te garanto mais, hoje em dia a maioria dos gays votam em mim e são simpáticos à minha causa, porque eu tenho projeto não para gays, mas para os brasileiros, independente da sua religião, da sua opção sexual, da tua cor, da tua origem ou da região que eles estejam no Brasil. Tá, como candidato a presidente da República, o senhor vai começar a discutir a questão do desenvolvimento nacional, e o senhor já falou uma das características aqui da região do Centro-Oeste, que responde muito positivamente ao Brasil e que precisa, na verdade, de apoio do governo federal. Quem olhou para cá bem da última vez foi Fernando Henrique, fez um bom governo, e antes dele Juscelino, né? Fala dos militares também, né? O grande impulso na agricultura foi com os governos militares. Em especial rasgando aqui a região. Os governos militares realmente investiram muito em estradas e em comunicações, né? Primeiro, também deixar bem claro, eu sou um possível pré-candidato a presidente. Pré-candidato, tá certo. Não, o senhor só não pode pedir voto, falar que é candidato, pode, não tem problema nenhum. Não pode? Tem que falar que é pré-candidato? A legislação tá rigorosa. Então atenção, anote aí, é pré-candidato. É possível pré-candidato, até melhor aqui. Possível pré-candidato, né? O próprio Everaldo pode vir candidato. Pois é, e quais assim os pensamentos que as lideranças do PSC têm levado, assim, Mato Grosso precisa disso, o Centro-Oeste precisa disso? Olha, quando nós estamos reunidos com o agronegócio, a primeira coisa que eles pedem é um presidente que não os atrapalhe. Você pode ver, agora o próprio governo Temer, que nós estamos apoiando, disse que quer criar uma nova taxa em cima dos produtores rurais. Na pessoa aqui do pastor Everaldo, que é o presidente, não vamos admitir qualquer majoração de imposto. Dependendo do nosso voto, não passa uma proposta nesse sentido. Eles querem paz para trabalhar no campo. Querem que o governo não dê dinheiro para ONGs que financiam o MST.
Eles querem ter uma garantia da sua propriedade privada. A propriedade privada é sagrada. Assim como a fazenda é sagrada, tua casa, o teu apartamento também é. Se alguém invadir o teu apartamento, você tem o direito, em nome da legítima defesa, agir, reagir de toda a forma possível. E aquela proposta do senhor de querer colocar um fuzil aí para todo mundo? Sim, por que não, né? Eu pretendo, hoje em dia... Se eu pegar um fuzil, nem se atirar. Não, você não pega. Agora, o pessoal do MST tem. Tá ok? Tem. E eles invadem com foice, com armas brancas, depredam a propriedade, comem os animais, tocam fogo nas plantações, etc, etc. Então, você tem que reagir. Uma invasão à sua propriedade, quer seja urbano ou rural, tem que ter reação. E eu defendo que todo cidadão de bem, em nome da legítima defesa, possa ter uma arma dentro de casa. E o fazendeiro, um fuzil dentro da sua propriedade rural. O que é a democracia? O que é os pilares? O que a esquerda sempre jogou contra nós? Eles não gostam da propriedade privada, tanto é que você pode ver. O PT, né, apoiou e muito a emenda com os 81. Mas eu acho que eles até gostam, hein? Porque gosta dos outros, né? Não, eles transformaram o que era público no privado. O privado deles, botaram né? a Petrobras no bolso. Eles sempre procuram desgastar os valores familiares, atacam as religiões. Eles detestam religião, propriedade privada. E agora, para eles conseguirem o poder absoluto, eles têm que ter uma maneira de o povo não reagir. Como? Desarmando o cidadão de bem. Com essa historinha mentirosa que nós, em campanha de desarmamento, vamos combater a violência. Não vamos combater a violência. Nós vamos combater a violência intimidando o marginal, invadir tua fazenda ou tua casa. E como você pode impedir isso aí? Te dando o direito a portar uma arma dentro da sua propriedade privada. Deputado Jair Bolsonaro, infelizmente já recebi aqui avisos da sua assessoria que vocês têm que eles vão a Jaciara e vão a Rondonópolis, né? Tá. Eu espero visitar lá o grupo de artilharia de Rondonópolis, eu sou artilheiro, né? Você joga futebol? Não, sabe. Melhor que esse pessoal da seleção da era Dunga eu sou. Tá bom. Vai, deputado, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Pastor Everaldo, uma alegria revê-lo, uma satisfação enorme recebê-lo. Muito obrigado aí ao meu querido deputado Vitório Gale, ao prefeito aqui, ao candidato, ao pré-candidato, não é candidato ainda, ao pré-candidato Coronel Taborelli do PSC lá em Vaza Grande, que vem segunda-feira aqui conversar conosco sobre essa pré-candidatura dele. Mas eu gostaria, deputado, ao colocar o microfone da capital para você se despedir dos ouvintes aqui de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, eu gostaria de pedir-lhe que a gente marcasse uma entrevista, pode ser por telefone, a gente liga e faz essa entrevista pela manhã. É muito bom discutirmos um pouco de economia, de turismo, do agronegócio. Turismo, principalmente para cá, é fantástico. Mas pessoal precisa você não faz turismo se não tiver segurança. A informação que eu tive aqui, que aqui é um estado, uma capital, né, que está se transformando em violenta também. Não, bom, tudo bem. Tem violência aqui? Tem violência aqui, como tem em todo o Brasil, mas assim... Mas nós temos que inibir isso daí. Inibir como? Mas sabe o que o governo federal precisa fazer por nós? É cuidar da fronteira. Para não entrar droga, para não entrar arma, já é uma grande ajuda. Porque o Estado fica gastando dinheiro com 700 quilômetros de fronteira, que é a obrigação do governo federal. Podemos, logicamente, tem como você colaborar nesse sentido. Agora, você tem não fazer como o Supremo Tribunal fez a semana. Decidiu que por falta de vaga, os presos podem ir para o semiaberto ou para a prisão domiciliar. O Supremo decidiu isso essa semana. Está na cara que a violência, a insegurança vai aumentar muito no nosso país com essa medida do STF. Rapidamente, o senhor saiu do PP porque o senhor verificou que o senhor era o único ali que não tinha acusação de corrupção contra o senhor? Segundo o ministro Joaquim Barbosa, quando ele leu o relatório dele da ação penal 470, ele falou que o único deputado da base do governo que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. E o Alberto Youssef, também em delação premiada agora, disse, está no YouTube, essas duas afirmações, que no PP apenas 2 deputados não tinham pego dinheiro na Petrobras, um era eu. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado pela consideração, obrigado ao PSC, sucesso a vocês na caminhada.